A paz do Senhor a todos os ouvintes da gloriosa Palavra de Deus. Eu sou o pastor Pedro Dias e tenho de Deus uma mensagem para o teu coração. Para tanto, quero ler no livro do Êxodo, no capítulo 17, versículos 8 a 16, que nos diz: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Vou pedir para você compartilhar este vídeo para que outros também tenham o privilégio de poder também se edificar pela palavra de Deus. Você pode curtir, compartilhar, comentar, e assim você está ajudando a divulgar este canal. Nós temos aqui, nesta passagem bíblica que lemos, essa história da primeira batalha de Israel contra os seus inimigos. Os amalequitas foram os primeiros a insultar Israel. Quando Israel estava saindo lá do Egito, quando estava pelo caminho, eles insultaram Israel, matando aqueles que estavam desprotegidos, mais fracos, foram vitimizados pelos amalequitas. E aqui nós encontramos o primeiro confronto dos amalequitas contra Israel, porque os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú, e infelizmente eles nutriam uma ira, um ódio, na verdade hereditário, porque Esaú havia perdido a bênção da primogenitura para Jacó, e por essa razão ele sempre sustentava este ódio que perdurou de geração para geração. E na verdade, como a Bíblia diz em Deuteronômio no capítulo 25, versículos 17, 18 e 19, nós encontramos a promessa de Deus, dizendo que Israel iria exterminar os amalequitas depois que eles entrassem na terra prometida. Os amalequitas certamente conheciam muito bem esta passagem bíblica e de alguma forma eles estavam tentando destruir Israel para que esta palavra não se cumprisse sobre eles.
Na verdade, Israel foi tentado muitas vezes por muitos povos a tentativa de destruir, de exterminar a memória de Israel. Até mesmo no mundo secular que nós vivemos, conhecemos a história e sabemos de muitos nomes que se tornaram prepotentes por causa do seu governo, da sua autoridade, e quiseram destruir, exterminar com a nação de Israel. Mas entre lutas e pelejas, Israel sempre foi vencedor. Israel sempre venceu nas batalhas e hoje está de pé, próspero, porque o guarda de Israel não dorme e não tosqueneja. Então, nesta primeira batalha dos amalequitas contra Israel, está sob a liderança de Moisés. E Moisés determina que Josué organiza um exército para este enfrentamento. É a primeira vez que Josué é mencionado para a peleja, e Josué, ele já vai adquirindo experiência, porque Josué se tornará um grande líder e ele precisará de experiências. Ele vai ser o sucessor de Moisés logo mais à frente. Então Deus está dando a Josué oportunidade de experiência, de preparo para a grande lida que também viria sob a sua responsabilidade. Então Josué, um homem destemido, um jovem guerreiro, aguerrido, um jovem cheio de força e coragem, desceu para o vale, juntamente com os homens, para a peleja. Mas a Bíblia diz que Moisés tomou uma outra decisão. E a decisão de Moisés foi subir ao outeiro, juntamente com Arão, seu irmão, e Hur, que possivelmente era o seu cunhado, casado com sua irmã Miriam. Subiram para o outeiro e estava lá no cume do monte, porque, na verdade, Moisés era um líder espiritual e ele sabia muito bem o valor da intercessão no meio da guerra. Então Josué foi para a peleja no campo de batalha com os homens e Moisés foi clamar ao Senhor no monte. Nós sempre devemos ter plena consciência de que não venceremos as batalhas da vida sem a oração. Na verdade, a oração se torna a arma mais poderosa em todos os combates. Moisés tinha plena consciência disso. Ele sabia o valor dessa intercessão, pois ele tinha experiência própria. E ele subiu ao cume do outeiro, pegou a vara de Deus e ficou em uma posição em que o povo de Israel pudesse enxergá-lo no meio da batalha. Porque o povo de Israel também conhecia o homem de Deus, que era Moisés, sabia da autoridade que ele tinha da parte de Deus e sabia o que representava quando Moisés levantava aquela vara. Eles viram o Deus da vitória nas terras do Egito, quando Moisés é usado por Deus poderosamente para operar sinais e maravilhas, tudo através da autoridade de Deus que estava em Moisés, usando uma coisa aparentemente insignificante, aparentemente fraca como a vara, mas Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Então, o povo estava olhando para Moisés, e a Bíblia diz que enquanto Moisés permanecia com as suas mãos levantadas para o alto, Josué prevalecia com os soldados de Israel. Mas a Bíblia nos informa que Moisés estava cansado, era um homem já de idade, e sabemos muito bem que a batalha, ela perdurou durante todo o dia. Então, na verdade, Moisés não conseguia ficar o tempo todo com as mãos levantadas. Quando Moisés cansava e abaixava as mãos, a Bíblia diz que Amaleque prevalecia. Então, não obstante a guerra ser de Deus, nós observamos momentos em que o inimigo parecia triunfar
enquanto que Israel parecia se definhar. Mas o que nós aprendemos aqui é o valor da oração, porque Moisés, enquanto estava com as mãos levantadas, clamando a Deus, ele prevalecia. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos em plena batalha nesta vida. Precisamos ter a consciência plena da necessidade urgente da oração, porque não se vence batalha sem orar. Os nossos inimigos são antinaturais, são espíritos demoníacos, dos quais nós lutamos contra eles dioturnamente. A arma da nossa peleja não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E isto é através da oração. Enquanto Moisés estava orando, a sua participação era muito mais consistente do que se Moisés tivesse descido para o vale, estivesse desembainhado a sua espada e lutado contra os amalequitas corporalmente. Moisés foi para uma outra estratégia de batalha, que é, na verdade, o combate pela oração. Em todo o tempo devemos estar em oração. Só desta forma poderemos vencer os gigantes que levantam contra nós. Observa que o exército de Israel estava um pouco vulnerável, porque eles haviam ficado aproximadamente 430 anos nas terras do Egito, e durante todo este tempo eles não desembainharam a espada para a peleja. Então eles estavam plenamente destreinados para a batalha. Eles tinham menos chance de vencer esta batalha. Mas a oração faz toda a diferença. O problema é que Moisés, ele estava cansado bastante para permanecer o tempo todo com as mãos levantadas. Ainda bem que Moisés levou Arão e Hur. E Arão e Hur percebem a necessidade de ajuda que Moisés tem. E é muito bom quando nós temos companheiros dinâmicos que observam a necessidade da obra. Ao ver que Moisés estava tendo dificuldades, prontamente correram, pegaram uma pedra para que Moisés pudesse assentar sobre ela para descansar e poder se posicionar de uma forma um pouco mais confortável. Eles sustentaram as mãos de Moisés levantadas. Arão de um lado e Hur do outro lado, conforme diz a palavra de Deus. E desta forma, com a força cooperativa dos obreiros, dos cooperadores que estavam com Moisés, aí sim Moisés teve a possibilidade de ficar com as suas mãos levantadas durante todo o tempo, mas isso por causa dos auxiliares. Fique atento, porque Deus te chamou para auxiliar. É necessário observar a necessidade de alguém. Você pode ser usado por Deus como algo significante nas batalhas desta vida. Você pode ajudar alguém, você pode ajudar o seu irmão. Não seja indiferente ao ver as necessidades daqueles que estão batalhando, mas que já estão sem forças e precisam de ajuda. Glória a Deus por isso. Aí Israel, no vale, juntamente com Josué, prevaleceram contra os amalequitas. E a Bíblia diz que Josué matou a fio de espada os amalequitas. Terminando esta batalha, nós observamos que Moisés, um homem de muita sensibilidade espiritual, ele não tributa nem a ele, nem a Josué, embora o merecimento que Josué tinha ali como o capitão, como o general que comandou aquela guerra, mas Moisés está plenamente consciente de que é Deus que lhes dera aquela grande vitória. Então, Moisés faz um altar, não sem sacrifício, e levanta aquela vara como bandeira, e ele exclama
para Deus, para glorificar a Deus, dizendo Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é minha bandeira. Geralmente se reúne em volta da bandeira o exército, quando vai sair para a guerra, a bandeira do seu país. E a bandeira de Moisés era o próprio Deus. O juramento de Moisés era pela causa de Deus. E o amor de Moisés era pelo povo de Deus. Então Moisés atribui ao Senhor, dizendo: o Senhor é a minha bandeira. Todos aqueles que têm o Senhor como a sua bandeira, certamente você vencerá todas as batalhas, porque o Senhor como a nossa bandeira, seremos invencíveis nas batalhas. E é importante observar que Deus ordena a Moisés, para que Moisés diga a Josué, para que se escreva em um livro, para que não seja perdido este documentário, né, deste fato, desse episódio que Deus operou ali, para que isto fosse relatado aos ouvidos de outras pessoas, para que as informações fossem passadas, para que eles observassem que Deus sempre esteve presente nos momentos mais difíceis das lutas do seu povo. E quando nós olhamos para o passado e observamos as lutas que enfrentamos e já vencemos, isto é motivo de edificação espiritual para as nossas vidas no presente. É só você dar uma olhada para trás, você vai observar que Deus já te curou de enfermidade, você vai observar que Deus já abriu portas financeiras, você vai observar que Deus te deu ministério, você vai observar que Deus te deu uma família, uma vida conjugal, enfim, você vai observar e vai ver e perceber muitas maravilhas que Deus fez na sua vida. Então alegra o teu coração, porque Deus é presente no meio das nossas batalhas. O Senhor deixou recomendado a Moisés que ele ia exterminar a memória de Amaleque, mas por enquanto não seria neste momento, mas em um futuro próximo. No último versículo que lemos, 16, a Bíblia diz que haverá guerra do Senhor entre Israel e Amaleque de geração a geração. Isto porque os amalequitas, aqui nesta passagem bíblica, representa as forças demoníacas que lutam contra a nossa vida. Então, enquanto estamos aqui nesta terra, nós somos peregrinos e estamos lutando, temos uma missão e uma batalha para batalhar. E os nossos inimigos são os demônios que lutam contra nós. Vencemos uma batalha, mas não significa que não haverá outras. Israel venceu naquele dia os amalequitas, mas Deus deixou claro que haveria outras batalhas. Então, desta forma, devemos estar sempre atentos e preparados. Porém, vai chegar o momento em que Deus exterminará completamente os nossos inimigos. Em Romanos, no capítulo 16 e o versículo 20, a Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ou seja, Deus nos usará a sua igreja, o seu povo, para destruir Satanás definitivamente. Por enquanto, ele só foi ferido a sua cabeça, mas vai chegar o momento da sua destruição cabal e final. Mas enquanto isso não chegue, nós precisamos continuar lutando. É isso que Deus estava dizendo para Moisés: eu hei de riscar a memória de Amaleque, mas por enquanto haverá guerra do Senhor de geração em geração. Então esteja consciente de uma coisa: a guerra que você guerreia é as guerras de Deus. Então você não precisa temer, você precisa ser destemido, aguerrido, determinado nas batalhas da vida. Amém? Com esta palavra, eu quero que você seja edificados. Nós vemos aqui o poder do cooperativismo, da união. Veja que Moisés, ele luta em oração, enquanto que Arão e Hur
auxilia Moisés e Josué vai para a peleja corpo a corpo, cada um no seu lugar, cada um fazendo a sua missão, e o nome do Senhor é glorificado. É desta forma que Deus faz. Cada um tem uma missão para fazer, uma posição que Deus te colocou. Então fique aonde Deus te colocou e faz com dinamismo aquilo que Deus confiou nas tuas mãos para fazer, e o corpo de Cristo é edificado. Todos foram beneficiados ali pela união e pelo cooperativismo de ambos que uniram em prol daquela vitória. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Compartilhe esse vídeo para que esta palavra possa também chegar a outros corações, em outras vidas que precisam ser edificadas. Deixe o seu like e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.